Bom dia a todos. A ideia aqui então é fazer um treinamento para vocês, mostrando como funcionam as resinas hidroquiônicas, de que forma que ela atua, principais problemas que podem acontecer numa regeneração e também como fazer uma regeneração. Então, inicialmente, nós vamos começar como que elas atuam, certo? Essas são as resinas, aqui no caso está representada pela catiônica e a resina aniônica. E aqui você tem aqui uma representação de cátions sendo trocado por outro cátion, no caso, né? Eu já vou explicar um pouco melhor isso na lousa. Por que troquiônica? Significa que eu vou trocar um íon por outro íon, certo? No caso aqui, as regras da troquiônica, ela não segue aquele que a gente sempre aprende na escola, o positivo atrai o negativo. Aqui não, o positivo vai entrar com o positivo e o negativo vai entrar com o negativo, certo? Mas, embora seja um bicho de 7 cabeças, daqui a pouco eu vou estar explicando um pouco melhor na lousa, a gente vai entender como funciona isso, tá? Então, basicamente, né, você tem aqui, esse seria uma questão de regenerantes, e nós vamos entender um pouco melhor no próximo slide. Então, aqui só onde que são aplicadas as resinas de troquiônica. Tem uma gama infinita. Equipamentos de laboratório, equipamentos de ionizadores maiores, como DESMI, como vocês chamam, né, que é o equipamento igual de vocês. Para tratamento de efluentes, no caso de vocês, ele está exatamente na junção dessas duas aqui. Depois eu vou estar explicando por qual motivo que essa aqui tem 4 cilindros e essa só tem 3. Aqui também, vocês podem ver que o tamanho não muda nada. Aqui um ionizador pequenininho. Então assim, e aqui seria um abrandador. Isso aqui é uma outra aplicação, que no caso não entra para vocês. Mas ele serve para remover cálcio e magnésio da água. Mas daí a troquiônica é feita em troca o cálcio por sódio. Então você não tem problema da condutividade, que é o principal problema que vocês precisam, né? Ter uma condutividade baixa, porque ele não se aplica. Então aqui mais para mostrar mesmo aonde que é aplicável esse equipamento. E aí um pouco do histórico disso. Quando eu comecei a trabalhar em 2002 com isso, olha como era os equipamentos. Vocês imaginam como que era gostoso você fazer uma manutenção de troca de resina, de regeneração, se abre a válvula 3, fecha a válvula 2, e assim vai. Com o tempo, foi modernizando com a entrada aí da China forte no mercado, né? As válvulas Wuxi começaram a aparecer no mercado, e aí a gente começou a modernizar, colocando válvula automática, fazendo reforma, né? E esse equipamento tinha umas válvulas dessa, foi colocado assim. E também já existiam válvulas pneumáticas, mas o valor disso aqui é absurdamente caro. Era inviável o projeto de DESMI, sabe? Era coisa assim. Aí você deve ter lembrado dessa época que o DESMI era coisa. Hoje nós estaríamos falando aí de um equipamento simples, R$200 mil. Não é hoje bem mais em conta isso. E aí, conforme vai se passando o tempo. Só me explicando no próximo slide como que isso aqui funciona, tá? Se eu pegar aqueles vasos que vocês têm lá e cortar ele, o que você vai ter? Você vai ter a válvula que funciona. A função da válvula basicamente é direcionar o fluxo de água, se ela vai estar em operação ou em regeneração. Aqui você vai ter as crepinas de baixo e a de cima, dá para ver aqui melhor. E aqui é onde vai ter seu elemento filtrante, que pode ser areia, carvão, resina de troquiônica, o que você desejar. As crepinas fazem uma função peneira, no caso, né? Então todo o fluxo de água entra por fora aqui, passa no elemento filtrante, a água chega aqui embaixo na crepina, não tem mais para onde ir, o que ela faz? Ela sobe por esse centro aqui e vai por o processo e acontece a mesma coisa, entra por fora, entra na crepina e sai por dentro e sai aqui com a água desmineralizada, certo? Uma função de retrolavagem, como que isso trabalha? Na primeira etapa da retrolavagem, que é a etapa número 2, como isso aqui funciona? Você joga, a válvula ela vai jogar água pelo meio desse varão e você vai ter uma expansão do leito aqui. Então, a função da retrolavagem é basicamente essa. Você tem uma expansão do leito, porque a resina é um gel. Se você deixar ela muito em fluxo, somente no fluxo, ela vai se compactar. Aí você acaba perdendo a resina. Então, por isso que a primeira etapa da regeneração sempre tem que ser a retrolavagem, que é fazer uma lavagem no fluxo contrário. Depois a válvula direciona, o injetor vai jogar o regenerante por aqui, no fluxo normal. E a última etapa, que seria a lavagem, seria como se você estivesse trabalhando com ela, porém jogando ela fora, para você fazer somente uma lavagem que ficou com regenerante.
aí, com o andar da carruagem, né, você vai vendo que daquela primeira imagem lá, com os desvios lá, só para vocês terem uma ideia, essa empresa aqui, eles trocaram esse cara aqui, ó, certo? Você pode ver aqui, ó, é o mesmo equipamento que traz. Chegou um tempo que esses vasos de ferro começaram a dar tanto problema que aí eles trocaram por esse equipamento. Então aqui a gente já tem o equipamento como é hoje. E fica a configuração desse aqui, a válvula fica na lateral e não em cima. Porque aqui eu tenho 500 litros de resina e aqui eu tenho 300. Então assim, a perda de carga, quando você trabalha com mais de 300 litros, é muito alta. Então você acaba tendo que ter você não tem essa situação aqui, ó. Você não tem esse varão central. Você tem um fluxo que entra por cima e sai por baixo. Por isso que essa configuração aqui é feita dessa forma, certo? A única diferença é isso. Em vez da válvula estar em cima, ela está na lateral e você tem um fluxo mais limpo. E aí, pelo tamanho dos tanques de refrigerante deles, dá para você ter uma ideia, né, do tamanho desse vaso. Isso aqui é uma galvânica lá de Limeira, eles precisam de água deionizada também. E aí, a gente continuando aqui, chegamos no equipamento de vocês, certo? Que é o que nós temos aqui. Então, como vocês podem ver, tem um vaso, aquele varão central, que no caso não vai estar aparecendo, né? As válvulas, e eu vou passar próximo, que é isso aqui importante, tá? O que significa essas partes aqui? Você tem a reposição de água DI quando necessário, você tem a água proveniente da lavagem de peças, que é o circuito fechado que vocês trabalham, certo? Aqui no caso estaria a água DI, medidor de condutividade e as válvulas. Então, basicamente, é um sistema simples e operável, certo? E aí, eu vou entrar, agora eu vou para a louça, tá, pessoal? Primeiro eu vou falar do carvão. Qual é a função do carvão, tá? A função do carvão é trabalhar com adsorção. A adsorção é diferente de absorção. Todo mundo sabe que é a diferença disso, não? Ninguém não sabe? A adsorção é o seguinte, você pega, vamos dar um exemplo do cloro. O cloro grudou no carvão. A não ser que você faça um processo químico nele, ele desgrudar, ele não vai desgrudar mais. Adsorveu, certo? A absorção é mais ou menos da esponja. Você absorve a água, você apertar ela, ela sai. Então por isso que o carvão trabalha com adsorção, não absorção, certo? Então ele trabalha também para remover compostos orgânicos, que pode vir proveniente dos banhos, pode vir cloro da linha, quando ele trabalha com função de reposição, e outros riscos. É necessário realizar a troca do carvão no máximo 12 meses. Então aqui eu coloco para vocês a partir do equipamento foi dia 16 do 7, certo? Então vocês sabem que daqui a um ano vocês vão ter que trocar esse carvão aqui, por quê? O carvão, depois de um ano, ele deixa de ser carvão ativado, passa a ser somente carvão. E como funciona o carvão ativado? Ele sofre um processo de ativação, é um carvão que sofre um processo de ativação, e conforme vai passando o tempo, 12 meses é um tempo ideal para que ele deixe de ser carvão ativado, somente passe a ser carvão, ou seja, não vai acontecer nada mais, certo? Então agora, como eu falei para vocês, eu vou explicar como funciona isso aqui. Então agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui. E falem aí, o que nós temos na água de íons? Cátions e íons. Vamos lá. Sódio. O que mais? Cálcio. Magnésio. Cloro. A gente vai colocar desse lado porque ele é negativo. O mais abundante, vamos? Mais abundante. SO4. Sulfato, viu? Vamos colocar aqui um fosfato, vai? O que mais que a gente pode colocar nessa conta aqui? Vai, vamos falar agora da área dos processos. O que nós temos lá nos processos desses caras aqui? Aí de metais tem alumínio. Alumínio. Vai ter ferro. Ferro. Zinco. Zircônio. Mas isso aí é concentração bem baixinha, né? E ele está em forma do quê? De sódio, né? Esse aí. Não, desculpa, ele está em forma de cloreto, alguma coisa, né? A gente já está em forma de cloreto que a gente já colocou aqui, certo? Aí que entra aqui. Eu primeiro vou explicar para vocês como trabalha a resina de troquiônica, depois vocês vão entender por que nós podemos fazer um equipamento para reposição como para circuito fechado, tá?
Então imagine que eu vou ampliar algumas vezes a resina de troca iônica que a gente mostrou lá, está sendo representada ali, então é a resina, tá? Imagine que ela, se você olhar no microscópio, ela parece um ninho de pássaro. Então, se você olhar aqui a esferinha, embora ela pareça um acrílico, uma bolinha de acrílico, ela é pouca por dentro, tá? Como que isso aqui é feito? Você tem um fio de nylon, porque a composição química dela é poliestireno de vinil benzeno. Catiônica, ou no caso das aniônicas, são a base de aminoácidos. Eles têm aquele cheiro gostoso de peixe, quando regenera, tá? Como que isso aqui é feito? Você faz, é como se fosse um fio de nylon que faz um choque e ele se dobra. Então ele fica parecendo um ninho de pássaro se você olhar isso no microscópio. Depois eu tenho uma foto no meu celular e mostro para vocês. Então imagine que aqui no caso vamos falar da catiônica, tá? Então inicialmente eu vou estar cheio de hidrogênio, tá? Lembrando que eu posso ser também, no caso de um abranador, eu estaria regenerando um sólido, tá? Então imagine que é o seguinte, eu vou entrar com todos esses caras aqui, ó, nessa resina aqui. O que vai acontecer? Eu vou fazer a troca desse hidrogênio por esses caras aqui. Então vou dar um exemplo aqui do cálcio, vai. Então numa meia campanha eu vou estar com cálcio ligado em 2 sítios de troca iônica, cálcio ligado em 2 sítios de troca iônica, e vou dar ainda hidrogênio, certo? Por que ligado em 2 sítios de troca iônica? Porque a valência do cálcio é 2. Então eu vou precisar de 2 pontinhas dessa aqui. Então quer dizer que um cálcio libera 2 hidrogênios, tá? Mas isso não vai aprofundar muito nessa questão do balanceamento, porque não é a intenção aqui, tá? O que eu vou ter? Isso aqui eu tenho uma campanha de médio, né? Médio. E aqui vamos falar do saturado agora. O saturado, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui no caso uma resina cheia de cálcio e eu não tenho mais um hidrogênio, certo? E aqui vamos falar então da aniônica. Então como eu representei ali, né? No caso, tudo que eu representei aqui eu representei ali. Então, o cálcio entrando, o magnésio entrando, o alumínio entrando, sendo liberado 2 e 3 hidrogênios. Porque isso tem a ver com a valência, tá? E aí, no caso, depois eu vou falar da regeneração, que é quando a gente faz a reposição do hidrogênio. O que é a regeneração? Nada mais é que a reposição do hidrogênio nas resinas, tá? Eu vou dar uma avançada no próximo slide e depois eu volto aí. Aniônica, mesma coisa, de operação. Vou trocar sulfato, cloreto de fosfato. E por que o hidrogênio está aqui? Alguém se arrisca a falar? Ele não é um cátio, quer dizer, ele não é um ânion, ele é um cátio. Ele está ali exatamente porque eu troquei cálcio e magnésio por um hidrogênio. Então, quer dizer, olha que eu impensa carga desses caras aqui, ó, a resina, eu vou ter eles mais o H+. Certo? Passa para outra, mas ele não vai ficar na resina aniônica porque ele é cátio. Já vão entender o que acontece com ele. Então, a mesma situação. Inicialmente, eu vou estar lá cheio de hidróxido. Em média operação, ele vai estar. Vamos dar o exemplo do cloreto. Vai, cloreto é valência 1, então vamos. Cloreto. E ainda tem um hidróxido aqui, certo? E aí, no final, quando está saturado, eu vou estar aqui cheio de cloreto, certo? E aí que mais, daí que eu falo para vocês, eu troquei aqui, eu tenho um hidrogênio aqui, e eu troquei um hidróxido aqui por um cloreto. O que vai acontecer? O que eu tenho aqui, produto final? Água deionizada sem nenhum sal. Por isso que a condutividade dessa água aqui ela é baixa. Quando ele troca, Marcos, tudo que é contaminante fica e vai sair água. Exatamente. Por isso que eu falei tanto para vocês na nossa reunião online que vocês poderiam trabalhar tanto no circuito fechado como na reposição, que ia acontecer as mesmas coisas. Até mesmo porque os cloretos, os sulfatos e fosfatos são os mesmos que nós encontramos na água de reposição. Entendeu? Então as resinas vão girar tanto no circuito fechado como em circuito de reposição, porque os cátions e os ânions são os mesmos. Tá? Vamos supor que se eu tivesse uma linha que tivesse cianeto.
tivesse cianeto, eu não poderia fazer isso, porque o cianeto é um contaminante que aí é perigoso trabalhar. Por favor. Mas como circulação e sobe esse Tá. sistema, né? Amigos também. Então, teoricamente seu pensamento é elevado, só que é o seguinte, a concentração desses caras aqui é menor do que nós temos na água. Então qual que é a ideia, tá? Que eu já expliquei um pouco, eu já vou chegar aí nessa parte, nessa dúvida, tá? Porque eu só quero mostrar para vocês como funciona a regeneração, agora que é o caminho contrário, tá? Como que eu faço para apagar? Tem um pano. Abre essa. Aqui? Isso aí, material que Tá, legal. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona então. Vou deixar ali só a cartinha para você representar. Então, como que funciona a regeneração desse sistema, certo? Imagine que eu tenho uma situação aqui, vou dar o exemplo da cartiônica. Vou botar nela cheia de cálcio, tá? Por que eu tenho essa afinidade com o cálcio de pegar, liberar o hidrogênio e ficar o cálcio? Por causa da valência. Quanto maior a valência, maior a minha afinidade. E também por alguns outros compostos como eletronegatividade, etc. Você tem o sódio 1, que ele dá preferência de ficar na resina e liberar o hidrogênio. O hidrogênio é o mais fraquinho dos irmãos, tá? Só que eu vou precisar dele para fazer a regeneração. Por isso que eu passo ácido clorídrico na cativa, certo? Para quê? Porque eu vou fazer o seguinte, estou até mostrando ali, a regeneração, vou voltar no slide anterior. Eu vou repor ácido clorídrico e vou ter efluente cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de alumínio, todos os cátions que eu tinha na resina, ele vai ser de forma de cloreto, que vai lá para o tratamento de efluente quando vocês vão fazer o tratamento. Então o que eu vou fazer? Basicamente eu vou repor o hidrogênio aqui de novo. E lembrando que vai ficar no meio também tem, tá? Eu estou representando isso assim, mas a resina ela trabalha tanto com o ciclo de tanto externo como interno, tá? Lembra que lá que eu falei que ela parece um ninho de pássaro? E aí eu vou sair lá com efluente, cloreto, CaCl2, por exemplo, tá? Aí a pergunta que vocês podem me fazer, que eu sempre faço nas minhas apresentações, se eu tenho afinidade tanto para esses caras aqui, e esse cara não tem muita afinidade, como que eu consigo fazer a reposição do hidrogênio aqui? Alguém chuta? Entenderam a pergunta? Eu tenho uma afinidade muito maior com cálcio, com magnésio. Como que eu vou repor o hidrogênio? Então, sabendo que ele tem maior afinidade com outros íons e não com esses. Bom, a resina ela trabalha com equilíbrio químico. Tá? Para quem é técnico em química, vai lembrar das aulinhas de equilíbrio químico. Então, como que eu desloco o equilíbrio químico? Uma das coisas é por concentração. Então, eu vou colocar um ácido clorídrico aqui muito mais concentrado. Por isso que eu passo naquela quantidade bem grande, que é 25 litros, 45 litros no caso. Porque quando eu entro com ácido clorídrico muito mais concentrado, eu vou ter a reposição dele aqui. Certo? Eu consigo fazer a destroca iônica ou conqueira regeneração. É por causa de equilíbrio químico, tá? E isso também mostra, e na aniônica acontece a mesma coisa, tá? Eu vou repor o hidróxido, vai sair em forma lá de... Vou repor o hidróxido da resina e vai sair em forma de fosfato de sódio, cloreto de sódio, sulfato de sódio, tá? É a mesma história também, o hidróxido de sódio também é mais concentrado, por equilíbrio químico eu consigo também fazer essa regeneração no caso. É por isso que quando vocês ligam a máquina domingo à noite, né, acho que é que vocês fazem, você tem aquele pico de condutividade em volta. Por quê? Qual que é a ideia de uma resina que trabalha com equilíbrio químico? Se equilibrar. Então, se imagina que eu tenho ela parada por um tempo aqui. Eu vaso lá, a resina está aqui. O que vai acontecer com esses íons aqui? A tendência deles é ir para a água, para se equilibrar, entendeu? Então, por isso que eu faço aquela primeira passagem de água, a condutividade ela vai lá para cima e volta.
volta. Por quê? Eu estou tirando esses sais que voltaram para a água. Entendeu? Por isso que acontece. Isso dá esse pico. É por isso que dá esse pico de condutividade. Tá? Bom, então aqui, continuando, eu vou entrar então no processo um pouco mais prático da regeneração, que já dei uma explicação de como trabalha. Tá? Eu acho que eu sanei sua dúvida. Sim. Sanei? Acho que eu vou responder agora, eu falei, né? Então, por que você consegue trabalhar em circuito fechado e em circuito aberto? Circuito aberto seria uma reposição, que você vai repor a água. Por que tem que estar aberta a água no poço? Porque senão você vai abaixar a água do sistema. O circuito fechado é a linha que entra, é a linha que sai. Por que você tem uma baixa? Por que não satura tanto rápido trabalhando em circuito fechado? Porque teoricamente você vai manter sempre o circuito limpo. Mesmo que você venha com uma gancheira que vai arrastar alguns sais para cá, aquela água já vai passar, já vai limpar e já vai para o próximo etapa. Então assim, quando trabalhar com circuito aberto, repor a água e jogar fora para o de frente, a máquina vai durar muito. Porque eu estou gerando uma reposição. Em circuito fechado, embora esteja trabalhando por 24 horas aí que vocês trabalham, ela vai estar trabalhando sempre limpando a água. Então quer dizer, a concentração que passa é alguma coisa que passou ali, que entrou na gancheira, já pega e já sequestra, entendeu? Resolvida a dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Por favor. Você falou que tem um equilíbrio. Então, por exemplo, assim, a minha água, esse arrasto que está vindo, a minha linha ela tem muita velocidade. Qual que é o limite que eu tenho que ter no tanque para mim não desestabilizar isso? Ou isso não vai acontecer? Porque, por exemplo, assim, hoje a gente não está controlando isso. Vamos supor assim, Vazão. Não, é a vazão e também a condutividade no tanque. Porque assim, está arrastando o tempo todo. Eu estou trabalhando lá no máximo 30, estou retornando ela. Certo. Porém, o tempo todo eu estou vindo com arraste. Até quanto que essa água aqui, até quanto a coluna suporta de condutividade, ou isso não é cumprido? Isso não é um padrão. Você pode entrar, eu fiz um projeto semana passada, e a condutividade de entrada dele era 1.200, estava saindo com 10. Porque ela é muito rápida, a água passou, os íons passou na resina, ali já vai sequestrar. Ó, tem uma fuga, por isso que você já deve ter percebido aqui, quando você trabalha em circuito fechado, ele começa lá com 10, depois do tempo ele vai baixando para 8, 9, vai baixando até chegar perto de 0. Por quê? Quanto menor a condutividade de entrada, menos fuga de íons eu tenho. Tá? Então se eu coloco uma carga muito grande de íons, ele vai fazer a função do programa. Pode ser que aí sim, com os cálculos que a gente faz, porque cada projeto é um projeto. Por isso que quando eu faço o meu projeto, já vem, eu posso trabalhar com essa vazão, que é por vazão, no caso, tá? Vazão e pressão. Então se passar uma vazão muito absurda, coloca uma bomba de 30 metros cúbicos por hora ali, eu vou acabar tendo bastante arrastezinho, a condutividade não vai abaixar tanto. Então seria a concentração antes. Concentração antes e velocidade da água nada mais é que a vazão, né? Porque a vazão nada mais é que a velocidade vezes a área do cano, né? Então aqui eu não preciso, então assim, eu não tenho uma coisa que vai me estourar, vamos supor, está 1.000 e tanto, 2.000, ela vai abaixar. Ela vai abaixar. O que vai acontecer, se você entrar constante com uma quantidade dessa, só vai se você gerar mais passar rápido. muito rápido, aí pode ser que Ele escape de íons e vai te entregar uma quantidade não tão baixa. E qual pressão que eu tenho que trabalhar? A pressão vai ter um pouco mais de alguns vasos, tá? A pressão que a gente trabalha aqui é geralmente em torno de 2, 3 quilos, porque eu preciso dessa pressão, inclusive para regenerar, que eu vou estar falando para vocês agora, mostrando a válvula aí, porque se eu abaixo de 2 quilos eu não consigo fazer o vácuo para puxar a panela, certo? 1,5 kg, 2 eu desejável. Se eu tiver uma pressão muito alta, também eu acabo passando regenerante muito rápido e acabo tendo um problema de não regenerar direito, porque a velocidade é muito alta, entendeu? Então isso que determina é os injetores. O que eu estou falando, vou aproveitar e falar. Então aqui, esse é um injetor, certo? Ele está exatamente na válvula, aqui ó, se você olhar, aqui tem um injetor branco, tá vendo? Isso aqui é uma válvula de demonstração, né, que tem? Isso aqui é um injetor branco. Aqui dentro tem uma peça dessa aqui. Então tem determinados tipos de injetores. Essa cor rosa, o branco, o azul, o café. Isso é determinado no projeto. Então o projeto vai determinar qual é a vazão que eu quero, que é determinado com esse furinho aqui. Tá?
Então, eu vou estar explicando para vocês daqui a pouco como que funciona esse injetor aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho da regeneração. A regeneração nada mais é que um processo que envolve retrolavagem, sucção do regenerante e enxágue lento e enxágue rápido. Por que eu frisei e enxágue lento? Tá? Porque muitas empresas têm um erro de projeto que elas fazem a sucção e já vai para o enxágue rápido. Aí se você faz um caminhão de fluente e não regenera direito. Tanto é que na válvula tem escrito ride e slow ride. Sucção e enxágue lento. Que é a etapa número 3, certo? Não está escrito brine ou slow rise, está escrito brine e slow rise, tá? Então vamos lá. Retrolavagem, como eu falei para vocês, é realizado um fluxo contra a corrente, contrário, né? Corrente contrária, contra a corrente contínua. Sua função é evitar a compactação das mídias filtrantes, ou seja, você vai fazer a água vai entrar pelo meio. Uma vez ela está saindo por aqui, ela vai estar entrando por aqui, descendo aquele balão central, fazendo e vai recolher por aqui por fora, né? Que é onde tem essa parte externa que é onde vai. Um fluxo normal, tá? A água sai por aqui pelo externo, vai ter aquele balão central que ele é extremamente justo, aquele bem ligado, não tem. E aqui dentro, se vocês olharem, deixa eu ver se eu consigo tirar essa aqui. Podem ver, ó, o balão central ele tem uma borracha aqui. Então, a água ela vai sair por aqui e retornar por aqui. Isso é um fluxo normal, tá? Um fluxo de retrolavagem, a água vai sair por aqui e retornar por aqui. Que é o que nós estamos falando, tá? É a única função da válvula trabalhar invertida é essa aqui, retrolavagem. A água ela sai pelo varão do meio aqui e retorna por aqui, tá? Daí na próxima etapa, sucção e enxágue lento, tá? Então, aqui eu vou falar um pouco melhor para vocês. É onde nós fazemos o vácuo que vai ser. Lembra disso aqui? Isso aqui só está faltando um cano aqui, tá? Não lembra? Vou fazer um vácuo aqui, que vai ser aberto aqui, onde você vai puxar o ácido clorídrico e a sódio, tá? Isso daqui, como que trabalha? Vocês podem ver que tem um disco aqui, ó. É aquele barulhinho que vocês ouvem quando vocês estão regenerando, seu disco girando, é exatamente isso aqui, tá? Vocês têm tomada aí alguma coisa? Depois eu posso até mostrar ela funcionando para vocês. Depois eu mostro ela funcionando para vocês, tá? É mais fácil. E aí você pode ver que você tem umas partes aqui dentro, ó, que são o direcionamento do fluxo dela. Ela vai girar esse disco de cima, o direcionamento do fluxo vai ser feito por aqui. Então, quando eu chegar na sucção, que é a etapa número 3, a água, o que vai fazer? Ela vai ser direcionada, você pode ver que tem 2 anéis de vedação aqui, ó. A água ela vai passar no meio aqui, ó, criando um vento. Ela vai criar um vento, certo? Então vai entrar aqui. E a hora que eu fizer esse vento aqui, o que vai acontecer? Você está vendo essa parte aqui, ó? Se eu pegar, vai estar exatamente isso aqui. Por isso que eu faço a sucção do regenerante, entendeu? Então por isso que eu tenho que ter uma pressão mínima de 1,5 kg, 2, para você fazer esse vento aqui. Por isso que no caso de vocês eu coloquei a reposição de água antes da sucção da bomba, porque se eu tivesse uma pressão baixa na rede, eu ia ter que ligar a bomba para regenerar. Mas acho que agora está conseguindo regenerar tranquilo, sem a bomba, né? Quem regenerou aí a primeira vez? Funcionou normal, só com a água, sem a bomba, né? Só com a água. Ótimo. Não, é desejável, porque a bomba coloca energia na água, né? Então, como eu estava explicando, você vai fazer o vento ali aqui, você vai ter a sucção por aqui. Isso daqui é representado na válvula nessa parte, parece um cachimbinho aqui, tá vendo? Então você tem a entrada do regenerante aqui, que vai sair por fora, vai passar na resina e vai ser jogado aqui pelo varão. Só que aqui no caso vai ser drenado, essa água ela não vai sair na saída aqui da válvula, ela vai sair pelo dreno, que é essa parte aqui, ó, vocês estão vendo. E aí no caso é ligado lá para os canos do PVC que vai dar para o fluente, tá? E daí é muito importante
Terminei de puxar o ácido clorídrico. Vocês podem perceber que a válvula está configurada para quê? Vou passar o ácido clorídrico em 15 minutos, por exemplo. A etapa número 3 não cabe em 15 minutos, ela vai acabar em 30. Por quê? É desejável que depois que eu terminei de passar o ácido clorídrico, limpei a mangueira, puxei um pouco de água, eu fecho isso daqui é obrigatório fazer, porque senão vai continuar entrando ar aqui e você não regenera direito, tá? Fechei isso daqui, você vai ter mais 15 minutos ainda. Por qual motivo? Imagina que você vai estar com o leito, nesse momento, lotado de ácido clorídrico aqui, ó. E essa, vocês podem, que é difícil da gente ver aqui, porque o efluente já vai direto para cada leito. Mas nessa etapa, a vazão, ela acontece uma restrição grande. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com 3 metros cúbicos hora na hidrolavagem, isso daqui vai cair, essa etapa, a própria válvula faz essa restrição de vazão. Ela vai cair com uns 800 litros por hora, porque a velocidade da regeneração é lenta. Então, você pode ver que vai gerar muito menos efluente nessa maior etapa, ela gera menos efluente. Por isso que você não gera tanto efluente nesses sistemas aqui, dessa válvula, certo? Então, imagina, você vai estar cheio com regenerante, com hidróxido ou com ácido clorídrico. Então, nesse momento que você vai estar, você fez a sucção, que é o brine. O slow rise, que é o enxágue lento, isso está escrito lá na válvula de vocês, por isso que eu falo tantas palavras. É onde você vai estar cheio de ácido clorídrico, trabalhando numa vazão pequena, fazendo lá esse troca iônica, que é exatamente esse processo que eu expliquei lá, que está saindo em forma de cloreto de cálcio. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Não? E daí, no caso, a última etapa da regeneração é o enxágue rápido. Está escrito lá na válvula Fast Rise. O que significa o enxágue rápido? O enxágue rápido é como se ela estivesse trabalhando, ficou algum resíduo ali de cloreto de cálcio na resina, ele vai estar lavando e jogando fora, certo? Ficou algum resíduo de ácido, alguma coisa, é como se ele estivesse trabalhando em fluxo normal, porém ele jogando tudo fora. Então é só uma etapa de polimento final. E aí nós vamos chegar... Por favor, com a pressão, a água aquece. Um pouco, né? É problema isso? Não. Aqui no caso... Tem uma tolerância? No caso, assim, tem como controlar isso? Não, a tolerância é o seguinte, a única coisa que temperatura que a válvula tem, eu não posso passar de 40 graus. Segundo o fabricante, assim, não posso ter nada acima de 40 graus. Então, assim, é óbvio, quando você passar soda dentro aqui, vai esquentar um pouquinho, até porque você está entrando em contato de soda com água. Por isso que é desejável você fazer o regenerante um dia antes. Eu não posso passar quente. Você pode passar quente por causa da restrição da válvula, entendeu? A válvula ela me pede até 40. Mas essa questão da pressão, essa temperatura aí, resolve. Não fica sendo problema não, tá? E assim, uma coisa que eu acho que todo mundo fica com essa cisma, por exemplo, a gente está com um sistema lá de tanto eu posso circular como eu posso entrar com água da rede. Certo. Se eu quiser também eu posso pegar a minha água lá ionizada. Só que aí existe um tempo que eu estou circulando, um processo de circulação. Certo. Se eu for fazer essa troca, eu quero água ionizada mais baixa. Tem um tempo que eu tenho que fazer uma retrolavagem, eu tenho um tempo para eu fazer essas trocas. Vocês podem fazer um flush. O que é um flush? Você tem uma torneira que foi deixada ali para pegar água com as baterias lá do mar. Né? Vocês podem fazer uma drenagem da água, vocês colocam em reposição e abre ali um flush, que é uma descarga, né? Flush é descarga. Mas eu tenho que jogar um pouquinho fora antes de coletar. Eu fico ela sai um pouquinho turva, aí depois. Clarifica. Você tem que esperar. Tem um tempo para isso? Mais mesmo o leitor de quantidade, mostrando a quantidade que você precisa, colocar ali, entendeu? Mas é bom dar tipo uma descarga no sujo e depois coletar. Sim. Quando ela está trabalhando em circuito fechado que é influente, é legal, vou repor agora o banho. Beleza, deixa um pouco, descarrega um pouco. Nós podemos voltar lá na parte desse slide aqui, ó. Tem um ponto aqui, tá vendo? Foi deixado para coleta de água lá para as baterias. Ele pode ser um ponto de descarga também. Abrir aqui, com ela trabalhando em operação normal, tá? O medidor de quantidade está aqui, tá? Antes. Eu posso muito bem fazer uma descarga por aqui, sem problema nenhum. Vou repor água lá no pano, por exemplo. Baixou um pouco a água, preciso repor. Abro aqui,
certo? Fecho aqui. Aí pode ser com a bomba ligada ou desligada. Uma pergunta que o Marco Túlio me fez, se podia ligar a bomba para ser mais rápido. Pode, sem problema nenhum, entendeu? Abro um pouco aqui o flush, que é um ponto de descarga. A condutividade está ok? Beleza. Aí você vai abrir, não sei como que está hoje lá, mas você vai repor as caixas que você pediu repor. Cada cor da água tem curva e tem problema que a gente colocou nas baterias. A turbina tá no fundo. Sabe o que eu acho que deu? Tipo assim, sabe quando tá muito mistura? Sabe quando tá com muita pressão e que dá, tipo, parece que ela tá com espuma? Na verdade, lá em Limeira, o pessoal falava antigamente, eu lembro, nossa, água tá cheia de cloro. Então, mas é porque água é a branca, pressão, né? não é? Isso é oxigênio dissolvido na água. Aí depois sombra, Só. Então, se essa turbidez for por esse motivo, você pode desconsiderar, tá? Eu lembro quando eu era criança, nossa, acabava a água direto na cidade, daí quando voltava, imagina, você está arrastando, você está ficando cheio de oxigênio e vai arrastar a água arrastando aquilo. Daí ela ficava branca, daí do nada esse branco ia subindo, ficava transparente de novo. Daí o pessoal falava, nossa, tá cheio de cloro, sabe? Imagina se fosse, né? Por favor. A regeneração aí, a gente faz com entrada de água normal. Entrada de água normal, sim. Sempre, boa pergunta, obrigado. Sempre a regeneração é feita com água limpa, tá? Mas e depois a água está suja? Depois, a hora que o sistema estiver regenerado, ele vai se limpar, normal, entendeu? Então, essa ideia de, mas a produção vai ter que parar para isso? Não vai. Ela vai concentrar um pouquinho mais, que é o tempo da regeneração em torno de 2 horas. Depois, a hora que você abrir para trabalhar em circuito fechado, ela vai se limpar normalmente, porque vai limpar em ácidos. Tá? Então, voltando lá a gente já está caminhando para o final, tá? Esse daqui é um adesivo que você tem lá na troquiona, certo? Então, aqui está os preparos das soluções, né? 45 kg de gás de 33%, que é do jeito que ele chega. O ácido você pode passar, assim. 15 kg de soda e 50 litros de água. Isso é desejável, imagina assim, vocês vão programar para fazer a regeneração amanhã. Então é desejável você fazer essa solução de soda hoje, porque ela vai esquentar bastante, certo? Por favor. A concentração da soda é 99%, é assim, né? Esses 15 quilos a soda é 99%, né? É escama, né? É escama. Vocês podem trabalhar com líquida, mas aí a conta seria diferente. Mas como vocês trabalham com escama, eu já deixei aqui. Não sei, como vocês falaram que trabalho com escama, então eu fiz a conta para escama, tá? Porque basicamente você vai transformar isso numa solução 30%. A escama você vai fazer a preparação. E outra coisa que me pergunta. Se eu fosse trabalhar com a líquida, eu poderia funcionar da mesma forma, né? Da mesma forma, porque a líquida ela está em 50%. A não ser que. Porque as duas, tem a líquida e a. Aí se você pintar, tem que mudar a conta aí. No caso você vai ter que ter diluição da mesma forma, tá? É só diluir para 30%. Diluir 30%. Pode ser que você queira vender 30% direto, daí eu passo a conta e. A gente vai estudar sobre isso. Sim. E aí, no caso, pessoal, uma coisa que eu posso até explicar para vocês é o seguinte: se eu colocar esses 15 kg de soda em 100 de água, é problema? Não, porque aqui no caso não é por concentração. Eu tenho que ter essa quantidade de regenerante passando. Tem que ter esses 15 kg de hidróxido de sódio para fazer a reposição daquele volume de resina que vocês têm aqui, entendeu? Então, assim, se eu tenho cliente que passa uma vazão de água abaixo, tem que passar menos tempo, ou tempo maior, não sei. Então, o que eu falo? Eu falo para diluir isso aqui, mais para. Quer dizer, desculpa, eu falei errado. A pressão é muito alta, e aí, se eu passar muito rápido, eu não vou regenerar direito. Então, eu tenho que diluir isso aqui mais, 15 kg em 100 litros para quê? Porque demora mais tempo para passar o regenerante, entendeu? Que isso tem um pouco a ver com o tempo de contato do regenerante com isso, certo? Uma dúvida, Matheus. Aconteceu semana passada, né? Você te ligamos 300 mil vezes, que era a primeira vez que a gente estava aprendendo. Como que eu vou saber? Existe algum padrão de quanto tempo precisa regenerar? Eu consigo ver algum sinal, além da condutividade, que pode me indicar que eu estou precisando
basicamente o principal é a condutividade. Tá? pH, se colocaria? Sim, mas não necessariamente. Vamos supor isso como um problema na máquina. A gente perguntar como está o pH dessa água. Para que a gente perguntar isso? Exatamente para saber onde está o problema. Mas aqui é basicamente a condutividade. Ela determina 100% do que você vai ter que regenerar ou não. Então você pode ver que a condutividade desse equipamento ela faz assim, né? Ó. Ela está trabalhando aqui baixo, ela sobe um pouquinho, chega uma hora ela faz isso. Entendeu? Isso aqui vai acontecer quando você chegar aqui uns 70, daí já está até saturado, né? Daí você sobe para a condutividade de entrada da água. Porque quando chegar nos 70, que para ir para 100, 200, 300, né? Então ela vai estar sempre trabalhando aqui perto do zero, né? Vai estar... Ô Matheus, eu fiz uma pergunta que eu vou fazer diferente agora. Fácil. O que acontece? Quando eu perguntei se tem que controlar a água do tanque, por que eu perguntei isso? Se eu quiser regenerar, assim, aumentar o tempo para regenerar, Certo. eu posso renovar meu tanque para ajudar a diminuir isso? Porque, por exemplo, assim, eu quero estabelecer, trabalhar no máximo até 300. Para mim ter um tempo maior. Por exemplo, vamos supor, se eu vou começar a regenerar mensalmente, se eu faço renovações parciais com água de entrada, sem ser só essa circulando, isso é bom? Vai me dar uma extensão de tempo de regeneração? Não, porque teoricamente a tua água que está ficando no teu sistema ali, ele está sempre baixo. Porque você está repondo uma água com 5 de condutividade. Mas eu não estou saturando mais? Você está colocando sais. Isso, vamos supor, eu estou entrando com uma. Está passando ferro, vamos falar, nossa peça é ferro. Sim. Estou entrando com muito ferro. Ela não vai saturar mais rápido. Por exemplo, vai entrar sempre mais. A saturação ela tem um pouco a ver com a concentração de ferro que vem. Então, vai estar vindo sempre ferro, vamos Sim. falar assim. Sim. Aí assim, a minha dúvida é o quê? Será que não seria bom, às vezes, eu. Você trocar as águas que for regenerar, trocar tudo. Não, ou renovar ela parcialmente para mim estender essa saturação? É válido a sua ideia, porque não é obrigatório, mas é válido. Por quê? Quando eu partir de novo, imagine que a caixa vai estar concentrada. Quando eu regenerei, na hora que eu partir de novo o sistema que eu renovei aqui, toda essa concentração aqui vai para lá. Entendeu? Então, se você quiser, nesse momento, fazer uma troca parcial, pode, não tem problema nenhum. Lembrando que a ideia desse Lembrando que a ideia aqui é você reduzir a regeneração de efluentes, certo? Mas se for para também, se quiser fazer isso, for válido, não tem problema nenhum fazer isso, tá? O circuito fechado seria mais grave. Sim. Sempre circuito fechado. Sempre circuito exposição fechado. somente por Porque necessidade. assim, o que acontece? A gente tem a racha de espuma no processo. Aí, às vezes, começa a ir lá pro nano, isso também não é bom. Aí eu vejo que tem hora que eu preciso tirar um pouco dessa água para me tirar essa espuma. Um exemplo, Certo. que é bem tensoativo. Então, por mais assim que eu controle isso, vai me arrastar um pouco. Aí, às vezes, eu estou vendo a necessidade. O tempo ativo, no caso, ele vai ficar no carvão. Só que aí eu estou vendo a necessidade, tipo assim, de às vezes renovar um pouquinho o caldo de espuma. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu estou vendo essa. Pode ser feito. Estou vendo essas questões. Você Você repõe isso com som? Na verdade, você descarta, né? Renova a água, coloca a água aqui. Só você terminar aqui, parte, depois a gente abre para falar sobre tudo, tá? Então é o seguinte, só terminar aqui, daí a gente já liga a válvula, já bate um papo mais descontraído. Então como que você vai fazer a regeneração, tá? Em todas as etapas de regeneração você tem que sempre manter a bomba ligada ou a água da bomba ligada. Porque essa é uma pergunta que sempre me faz. Nossa, mas para eu regenerar eu tenho que estar com a água ligada? Sim, quem regenera o teu sistema é a água. A válvula só vai direcionar o fluxo, entendeu? Sempre iniciar a regeneração pela coluna catiônica do inverso. Por qual motivo? Eu posso transformar hidróxido de cálcio. Se tiver com a resina catiônica saturada, eu posso formar hidróxido de cálcio na resina aniônica e cria uma certa cristalização nela, tá? Então o que você vai? Você evitar os procedimentos com cada válvula. Então a regeneração é feita modular, carvão, catiônica, aniônica. Para que você tem que apertar para cima e para baixo por 5 segundos? Porque vocês podem ver que tem um pontinho aqui, ó, que
O que vai acontecer? Se eu deixar 1 minuto sem mexer nela, ela vai travar por segurança. Isso eu vou estar depois demonstrando aí na válvula para vocês. Então, se eu apertar o manual que tinha aqui, ó, não vai acontecer nada. Então eu tenho que primeiro destravar ela apertando para cima e para baixo por 5 segundos. E depois eu aperto o manual engenharia. E ele vai fazer exatamente aquilo que eu programei para ela fazer, tá? Então as etapas são 2, retrolavagem, 3, aspirar ácido ou soda, que é aquela parte que eu expliquei do enxágue lento, e 5, que é a lavagem. Aqui ficava a demonstração, né, no caso, que significa 2-10, significa que falta 10 minutos para acabar a etapa número 2, certo? E a hora que terminar a etapa número 2, automaticamente vai para 3, que é onde você tem que abrir a sucção ali, do ácido, etc. Então aqui, só para finalizar, problemas mais comuns e como resolvê-los, tá? Depois a gente vai para uma parte mais prática aqui, tá? Ao invés de puxar o regenerante, está retornando água pela mangueira de sucção, certo? Como resolver? Verificar a obstrução e liberar o fluxo do dreno. Ele fez até um vídeo aqui dos problemas mais comuns. É o seguinte, ao invés de você estar succionando o regenerante do sistema, está voltando água por aqui. Então vamos simular aqui agora para vocês. E no caso, você pode ter que limpar. Eu faço a sucção do produto. Agora eu vou fazer uma simulação. O que acontece se eu obstruir o dreno? Vou perceber que vai começar a voltar a água para dentro. Deixou ele fazendo o lado, voltando a água para aqui. Então isso acontece por causa de obstrução do dreno. Se eu obstruir, volto a fazer a sucção normalmente. E a próxima, que é a mais comum de todas. Sucção do regenerante não ocorre. Certo? Pô, estou na etapa 3, está o dreno desobstruído, está tudo funcionando normal. E não sei o que está acontecendo que não puxa. Simples. Algum ponto dessa mangueira está com algum racho ou um furinho ou algo. Isso aqui é um canuquinho. Alguém já tentou tomar refrigerante com 2 canuquinhos? Pô, fora dele. Impossível, né? Então, fiz de novo também. Outro problema também muito comum. Eu criei uma chave etapa 3, não tem dreno obstruído. E eu abro aqui, não está fazendo nada de básico. Isso acontece o seguinte: se eu mudei aqui, racho na mangueira. Como isso aqui funciona com sucção, eu não posso ter nenhum furo na mangueira, isso aqui realmente não vai puxar. Então, nesse caso, você tem que olhar se você não tem nenhum corte na mangueira, algum racho, algum nada. Basicamente, eu finalizo a parte mais teórica. Vou parar de gravar aqui, a gente vai para cá.